Bom, eu quero trazer uma palavra breve, mas muito importante também, que vai fundamentar ainda mais a nossa vida espiritual. Palavras que já foram ministradas aqui também, voltado para este mesmo ponto, que é o princípio da honra. Pastor Lima ministrou aqui sobre primícia, falando que a primícia nos arremete para honra, tem ligação com honra. A pastora Miriam deu continuidade. E eu gostaria de falar também um pouco mais sobre esse momento tão importante, falando de honrando ao Senhor com os nossos bens. Por que falar tanto de honra? Porque honra é um dos princípios fundamentais do reino de Deus. E deixa eu te falar algo, escuta isso aqui. Um lugar onde não há honra, não há organização. Um lar onde não existe honra é um lar fadado ao fracasso. Se não há honra dentro da tua casa, se a esposa não honra o seu esposo, e se o esposo não honra a sua esposa, pode ter certeza, essa família vai acabar. Se os filhos não honram os seus pais, vai acabar também. Porque onde não há honra, há anarquia, a falta de ordem, as coisas viram uma bagunça. Então, honra é muito importante, é fundamental, demais, e nós precisamos viver isso, praticarmos isso. Eu estava hoje na casa dos meus pais, como é de costume, quase todos os domingos nós almoçamos juntos com eles, e hoje no almoço nós terminamos de almoçar, e depois do almoço, então, nós começamos a conversar alguns assuntos. Aí estavam lá os irmãos, meus irmãos, estavam os netos, os sobrinhos, né, estavam todos ali, e falando de assunto, e começou todo mundo falando, não, porque é isso e tal. Aí minha mãe também entrou no assunto, e foi interessante, que estava todo mundo aquele barulho, ela falou, ei, eu quero falar. Quando ela falou isso, um silêncio que dava de ouvir o canto dos passarinhos. Sabe o que eu vi ali? Honra. Todos os filhos que estavam ali, do mais novo ao mais velho, todos os netos, todo mundo ficou calado, porque ela falou, eu vou falar. Onde há honra, é assim. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Minha esposa nunca bateu de frente comigo. Esse negócio do marido dizer uma coisa e a mulher, não, não é assim não. Não daria certo. Se ela fosse assim, a gente não estava junto nesses 26 anos. Porque eu me sinto constrangido quando eu estou perto de um casal que o marido falou, não, mas é isso. Não, não é assim não. Eu fico com uma vergonha. Vergonha e agradeço. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, que não é assim. Porque não deve ser essa a postura da mulher. A postura da mulher é assim, ela tem liberdade. Se o marido falar, nós vamos por essa porta, ela tem a liberdade de dizer, amor, eu acho que essa porta não é a melhor. Aí, não, mas eu decidi que nós vamos por ela. Ela, então nós vamos por lá, amor. E ela segue, com alegria. É assim que deve ser a esposa. Se não for assim... Um dia desse eu deixei uma irmã triste, porque eu falei algo, eu já pedi perdão para ela. Eu deixei ela triste, porque ela disse que ela ficava chateada porque o marido dela não ajudava ela a lavar os pratos, nem limpar a casa. Eu falei, mas isso não é o papel dele. Esse é o seu papel. Lavar a louça, limpar a casa é a sua função. E se ele não fizer, fique feliz. E no dia que ele fizer, fique mais ainda. Mas você nunca deve exigir que ele lave louça e passe pano na casa. Nunca. Porque esse não é o papel do marido. Agora, se ele vê que a carga está pesada, ele fala, amor, hoje eu vou passar o pano na casa. Louve a Deus. Mas nunca fique bicuda, porque ele não fez, ele não faz. Não é o papel dele. Tá? A irmã falou, pastor, bom, vai brigar com Deus, não é comigo não. Bom, mas a questão aqui é honra. Vamos lá, por que honra? Nós estamos no início de mais um ano, graças ao nosso bom Deus, amém? É tempo também de avaliarmos nossas colheitas e nos prepararmos para um novo plantio. Para colhermos em abundância, será necessário sabermos onde plantarmos e como plantar, amém, queridos? Pois a maneira certa de plantar determinará o tamanho da colheita.
Pastor, tem que saber como plantar e onde plantar? Sim. Tem que saber, é importante. Os antigos, pessoal aí dos anos 40, por aí, eles olham para o céu assim, ele falou, é 1h da tarde. Como você sabe? Pelo sol. Eles olham assim, não vai chover não. Mas tá, não, fique tranquilo, não vai chover não. Os antigos, para plantar, eles olham para a lua e dizem, essa lua não está boa para plantar. Se você podar uma planta fora da época, ela vai morrer. Eu lembro que eu estava em Campos Novos, há uns anos atrás, e conversando alguma coisa de plantio, eu sei que a gente entrou nesse assunto, e o irmão falou que o filho dele ia plantar macaxeira. Um senhor já idoso, e ele falou, a lua não está boa para plantar macaxeira. Aí o filho dele falou, eu vou plantar macaxeira, não é lua? E ele ignorou e plantou a macaxeira na lua que o pai dele falou que não era boa. Quando chegou o tempo da colheita, as ramas de macaxeira estavam da grossura desse ferrinho do pedestal, da grossura do meu dedo. Aí ele viu que tem que saber onde plantar, como plantar, o tempo de plantar. Amém? Porque isso vai determinar o tamanho da colheita. E se tratando do reino de Deus, precisamos muito da orientação do Espírito Santo para fazermos de maneira assertiva, com convicção, sem dúvidas. No reino de Deus, a melhor maneira de semear é ouvindo a direção do Senhor da seara. Amém, querido? Você está aqui comigo? Então você precisa ouvir a direção de Deus, onde você deve plantar. Olha o que diz Gênesis capítulo 26, versículo de 1 a 6 e de 12 a 14. Olha o que diz. Sobreveio a fome, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com o rei Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Amém? Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, se você honrar o Senhor, se você ouvir o Senhor, você vai prosperar em Roraima, você vai prosperar no Pará, você vai prosperar no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, aonde você for, você prosperará. Amém? Se ouvir a Deus, não importa. Aonde você for, será bem-sucedido. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Abraão foi um homem, diz aqui, que obedeceu às leis de Deus, os seus estatutos. Quando ele enriqueceu, juntamente com seu sobrinho Ló, ele falou, não vai dar para a gente ficar junto, está dando conflito com os teus pastores e os meus, então nós precisamos dividir as terras. E Abraão disse assim, meu filho, escolhe qual terra você quer? E Ló olhou aqueles pastos verdes, aquela terra bonita, e ele falou, rapaz, tio, eu quero aquela dali.
Eu vou querer esses montes secos? De maneira nenhuma. E Abraão ficou com o que para Ló parecia a pior terra. E sabe de uma coisa? Até hoje essa terra produz frutos. Até hoje ela é verde. Até hoje se colhe as melhores flores do mundo nessa terra. Até hoje se colhe frutos deliciosos nessa terra. Até hoje se criam rebanhos. Até hoje tem as maiores plantações de banana da terra. Sabe aonde é essa terra? A terra de Israel. Está lá. Então, o princípio da honra. Honrar a Deus com os nossos bens. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E isto é o que Deus espera de nós. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Muito mais do que dízimos e ofertas e primícia, Ele espera que o honremos. Amém? O que Deus espera de mim e de você é uma atitude de honra, mais do que o seu dízimo, mais do que as ofertas que entregamos, mais do que as primícias que iremos entregar. O que Ele espera é ser honrado. Olha o que diz Salomão em Provérbios 3, um texto muito conhecido, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos aqui uma promessa de Deus. Promessa essa que tem o sim e o seu amém. Vocês estão ligados comigo? Nessa promessa de Provérbios, isso aqui é uma promessa, tem o sim e o amém de Deus. O texto de Provérbio fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isto não se aplica somente a celeiros e lagares hoje, como de forma literal, como no caso dos judeus daquela época, mas também devemos entender que Deus está se referindo a uma provisão abundante para o seu povo. É uma promessa de Deus. A vontade de Deus é suprir as nossas necessidades materiais, a necessidade materiais dos seus filhos. Você sabia disso? Que a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus é suprir suas necessidades? Que você coma bem, que você se vista bem, que você more bem. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Esse negócio que tem gente que diz, não, pastor, essa vida que eu estou vivendo de sofrimento, de só dívida e sem dinheiro, é Deus que quer assim. Quando Deus me criou, Ele me predestinou para sofrer. Irmão, não é Deus que fez isso. Não é Deus que está agindo para que viva assim. Tem algo errado. Isso aí é uma mentira do diabo para você. A Bíblia diz, vós que sois mau, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos? Qual o pai, diz a palavra, qual o pai que o filho lhe pedindo um pão vos dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe vos dará uma serpente? Qual? Você daria para o seu filho uma pedra quando ele lhe pedir um pão? Você daria uma serpente quando ele lhe pedir um peixe? Sim ou não? Vós que sois maus, não fazer isso? Por que o pai iria desejar algo ruim para você? O desejo de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Há diversas promessas na Bíblia que se referem a isso. Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia está cheia de verdades, de promessas que mostram que esse é o desejo de Deus. Contudo, isto não acontece de forma automática. Por quê? Esta promessa é condicional, ou seja, não se cumpre por si só, mas depende de cada um de nós para que possa ser concretizada. As promessas de Deus estão condicionadas. Você sabia disso?
Essa menina só ganha bombom quando ela pede, quando o pai diz assim: se tu não se comportar, não vou te dar não. Aí ela fica quietinha. Por quê? Porque ela sabe que o bombom para ela receber está condicionado ao que ela vai fazer. Você só recebeu algo porque você cumpriu o que foi condicionado. Então as promessas de Deus estão condicionadas, depende de cada um de nós para que possam ser concretizadas. O texto bíblico que nós acabamos de ler está dividido em duas partes. Quais são elas? O que nós temos que fazer e o que Deus fará depois que fizermos a nossa parte. Se você ler com atenção, você vai ver que está dividido em duas partes. A minha parte de fazer, de honrar o Senhor, e a parte de Deus, dependendo de como eu faço. Essa promessa divina é sobre a provisão e prosperidade e revela a vontade do próprio Deus para os seus filhos. Contudo, muitos crentes sinceros não a experimentam. Agora, por quê? Que muitos com um coração sincero, que servem a Deus, não têm experimentado essa provisão de Deus? Nós vamos já descobrir. Acredito que isso tenha ocorrido justamente porque há uma dimensão de entendimento por trás desta promessa que ainda não foi alcançada pela maioria dos crentes. A gente lê e não pega o que está por trás, as entrelinhas de Deus, o que Ele está colocando ali, o segredo. Às vezes Deus fala algo e Ele põe ali nas entrelinhas os comentários, a forma de como você entrar. Está entendendo aqui? Então muitos, ou a maioria ainda não entendeu. Temos ouvido muito sobre as bênçãos do dar, e eu acredito nessa doutrina porque é bíblica, mas a palavra de Deus não nos ensina somente a darmos, mas ensina também a forma certa de fazê-lo. Amém? Oi, você está aqui? Pastor, como que é? Sim, a forma como você está dando. Imagine que é o aniversário da irmã e eu compro o presente e eu vou levar e a menina: o senhor é para presente? É. O senhor quer que embrulhe para presente? Pega esse papel rei de jornal aí, embrulha aí. Aí eu chego lá e levo um papel rei embrulhado, todo amassado, que já passaram manteiga nele, está todo melecado, e eu vou dar o presente para a senhora, irmã Nádia. A senhora recebe assim, recebe por respeito, né? Mas depois, viu o pastor como deu presente? Papel é todo melecado, que vergonha. A maneira como se dá. Eu demonstrei honra. Agora, se eu vou lá no boticário, compro o presente dela, um florata, e aí a moça: é para presente? É. E ela diz: tem uma caixinha aqui. Meu Deus, é linda, põe na caixinha. Eu compro a caixinha, ponho, a moça faz um lacinho, e eu entrego para ela, ela já olha a embalagem, que embalagem linda. Ela se sentiu honrada. É a maneira que eu faço. Não é só dar oferta. Você, quando dá oferta, você dá porque você perguntou para Deus: Deus, quanto eu devo dar? Ou você chegou aqui na igreja e meteu a mão no bolso e já está tão treinado que mete a mão no bolso e sente: 100 não. Também de 50 fica aí. 5. Deixa eu ver essa outra. É de 2. Tira. Nem perguntou para Deus, ainda é de 2 e faz assim com a bichinha. Parece que está com raiva. É uma tartaruga que tem lá? O que é? Isso é crime, tá? Matar a tartaruga. Mata a tartaruguinha e joga lá dentro. Não é o valor, é a forma que você deu, como você fez, que tem determinado. Essa é a razão pelo qual muitos crentes não têm recebido. Creio que esse texto nos revela mais sobre a atitude correta que devemos ter e ao darmos as nossas dádivas. Amém? O texto de Provérbios está nos ensinando a maneira de como nos entregar, honrar, com atitude de honra. Observe que quando afirmamos que Deus responde às orações, estamos afirmando algo bíblico e verdadeiro, mas as Escrituras Sagradas também nos ensina, não nos ensina apenas orar, mas revela também que há uma forma correta de fazer isto. Você sabia que tem uma forma correta de orar? Tiago, capítulo 4, nos ensina isso.
O Evangelho de Tiago, a carta de Tiago, na verdade, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal. Então, logo o texto diz que precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender a forma certa de fazê-lo. Se eu chegar para esse obreiro lindo ali, bonitão, e falar: irmão, pega esse vidro aqui para mim. Eu pedi. Ele vai vir, é o pastor, mas no coração dele está dizendo: isso é maneira de pedir. Aí ele pega. Mas se eu disser: queridão, bonitão, você pega esse vidrinho aqui, leva ali para mim. Ele vem sorrindo. É os dois, pastor? Não, só um. A maneira de pedir determina que resposta eu terei. Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos já caminhar para o fim, porque o tempo está passando ali. Então eu acredito que o mesmo se dá com o ato de ofertarmos ao Senhor. Foi por isso que o apóstolo Paulo deu as seguintes instruções aos irmãos da igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, na sua segunda carta, no capítulo 9, no versículo 7. Faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Por quê? Por que eu não posso dar assim? Por que eu não devo ofertar assim? Porque Deus ama ao que dar alegremente. Amém? É como eu dou que determina o que vai acontecer na minha vida. Então, as Escrituras Sagradas também nos mostram pessoas como Caim, que ofertou ao Senhor, sem contudo ser aceito, uma vez que havia algo errado na sua atitude. Sabe, o que conta no reino de Deus é a honra. É por isso que o nosso querido pastor Lima trabalha, ensina essa igreja sobre esse momento, todos os anos, porque nós queremos ensinar cada dia mais essa igreja a honrar a Deus. E honrar com os bens é algo que nos leva para uma dimensão de entrega a Deus. E quanto mais você aprende a honrar a Deus, mais você é honrado por Deus. O conselho que Deus nos dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Então, o que está aqui em questão, a questão aqui é a manifestação da honra, não é os bens em si. O uso dos bens é só um meio de expressarmos esta honra. Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregarmos a Ele as nossas ofertas. Amém? Amém. Ei, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Meu é o ouro e minha é a prata. E todos os rebanhos que existem são do Senhor. Amém? Amém. Nós não criamos nada, nós não fizemos nada, tudo foi Ele que fez. Ele não precisa, Ele quer ver a nossa atitude. Um dos maiores exemplos disso está no que Deus pediu a Abraão, o sacrifício de Isaque, Gênesis 22. Na hora de imolar o filho, o patriarca foi impedido de fazê-lo. O Senhor deixou claro que ele não só queria a expressão da honra, ele não queria privá-lo do seu filho, ele queria o coração de Abraão. Ele falou: não, Abraão, não precisa, eu sei, o teu coração é meu. Sabe, é isso que Deus espera de mim. Também a gente vê um exemplo inverso, que é o de Ananias e Safira. Lembra? Trouxeram uma oferta a Deus, mas trouxeram essa oferta recheada de mentira, de engano. E Deus aceitou? Deus recebeu? De maneira nenhuma. E sabe o que aconteceu? Está registrado lá em Atos. Eles foram julgados pelo Senhor e perderam a sua vida. Então, querido, nós precisamos entender isso. O Pai Celestial não quer o seu dinheiro, não queria o dinheiro deles, de Ananias e Safira, e sim uma atitude de honra. Honra significa distinguir, fazer diferença. Portanto, Deus deseja ser distinguido de todas as demais coisas em nossas vidas. É isso que Deus espera de mim e de você. E para finalizar, por que Deus anseia ser honrado? Sabemos que Ele é infinitamente perfeito. E se Ele é perfeito, logo Ele não tem nenhum problema de rejeição ou autoaceitação. Então, por que Ele busca tanto ser honrado? Por que Deus busca honra?
Deus o faz pelo simples fato de que Ele deseja que nós sejamos abençoados, amém? O reino de Deus funciona por princípios, e um dos princípios que o Senhor estabeleceu é o seguinte, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus não está atrás de nossas ofertas, e sim da honra que deve ser expressa por meio delas. Quando a oferta não demonstra a honra que ele esperava, então ela passa a estar numa condição de não ser aceita pelo Senhor. Porque o que Deus espera é ser honrado. Malaquias, capítulo, desde o início, do primeiro capítulo em diante, Malaquias está tratando de honra. Quando fala, o pessoal pega só o 3, capítulo 3, versículo 10, honra o Senhor, não sei o quê. Malaquias todinho é de honra. Deus está dizendo, o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? A questão aqui é honra, não é bens materiais. O que Deus quer é ser distinguido através da nossa atitude de honra. Amém, queridos? Vocês entenderam?